Olá, seja bem-vinda de volta ao meu canal. Hoje eu vou ensinar você a fazer este casaquinho em 4 tamanhos, do 0 aos 12 meses. Este daqui é o de 0 a 3 meses. Com capuz, sistema de ajuste de capuz. E eu resolvi colocar apenas 2 botões porque é um bebê muito pequenininho. Este outro é o de 6 a 9 meses. Um bebê já é maiorzinho, já coloquei 5 botões. O botão é a sua escolha, quantos você quiser. Eu vou fazer, junto com você, o de 3 a 6 meses e vou dar a medida de todos. Aqui eu fiz um gráfico para os 4 tamanhos, 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9 e de 9 a 12, com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira carreira. Aqui são as medidas dos 4 tamanhos, são medidas mínimas e eu vou deixar na descrição do vídeo um link com o meu Facebook para melhor visualização. Vamos agora à lista de material. Para fazer o casaquinho, eu vou utilizar agulha 3 mm para fazer todo o casaco, agulha 4 mm apenas para fazer o cordão do capuz, agulha de tapeceiro para costurar o capuz e esconder os fios, tesoura, centímetro, marcadores, 4 é o suficiente, botão, nesse aqui eu vou utilizar 4 botões e agulha e linha para costurá-los. Olha o detalhe do botão. A lã, eu vou utilizar a lã mais bebê da Círculo. Se você não for utilizar essa lã, procure uma lã para bebês, porque elas vão ter praticamente a mesma espessura. Esses 2 novelos de 100 gramas cada, dá para fazer o casaquinho e ainda sobra. Então vamos à aula. Para iniciar o casaquinho, eu preciso fazer as correntes iniciais. Eu farei o tamanho de 3 a 6 meses. Colocarei 91 correntes. De 0 a 3 meses, 89. De 6 a 9 meses, 105 correntes. E de 9 a 12 meses, 117 correntes. Eu vou começar com a lã verde e vou intercalando entre a verde e a branca, porque eu acho que esse ponto ele se destaca mais com a troca de cores. Está vendo? Então eu vou trocar mais ou menos como este casaquinho aqui. Então eu faço minha corrente inicial, eu faço uma argolinha com a lã, coloco a agulha no meio dessa argolinha, com o dedo de trás eu ajudo a puxar o fio, dou a laçada, passo por dentro da argola, formou outra argola. Dou outra laçada, passo por dentro dessa outra argola, tiro o dedo, puxo e ajusto. Fiz a minha corrente inicial. Então, eu vou fazer 91 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas e já volto com você. Fiz as minhas 91 correntes. E essa próxima carreira será toda em ponto baixo. Então, em todos os tamanhos, vamos acrescentar mais uma corrente. Eu pulo essa primeira corrente e na próxima eu começo o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No total, eu vou ter 91 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você no final. Terminei a primeira carreira só em pontos baixos. E agora a segunda carreira eu vou fazer em ponto alto. Eu já vou iniciar a frente. Então, eu vou fazer 13 pontos altos.
Aqui 17, aqui 14 e aqui 11. Então, terminada a primeira carreira, faz uma corrente e vira. E começa a fazer o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora vem meu primeiro canto, igual para todos os tamanhos. Eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo ponto. Formei o meu primeiro canto. Pego os marcadores e marco o meio. Agora, a manga 17, de 9 a 12 meses 23, de 6 a 9 21, de 0 a 3 19 pontos. Eu vou para 17. Um, dois, 3. Eu vou fazer aqui os meus 17 e volto com você no próximo canto. Fiz meus 17 pontos altos e cheguei no próximo canto. Eu faço um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Marco o meio. Agora são as costas, 27 pontos altos, 33, 31 e aqui 25. Logo no próximo ponto, eu começo o ponto alto. 1, 2, 3. Eu vou fazer os meus 27 e volto com você no próximo canto. Já fiz os 27 pontos das costas e agora o próximo canto. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Coloco o marcador entre um ponto alto e outro. Agora a outra manga, 17 pontos. Eu vou fazer as minhas 17 e volto com você no próximo canto.
Cheguei no último canto, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo ponto. Marco entre os dois. E agora os 13 últimos pontos da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Não vou mais precisar disso aqui. Faço uma corrente, viro o trabalho. E agora eu vou fazer esta carreira intercalando um ponto alto e um ponto alto em relevo pela frente. Então, o primeiro é um ponto alto. O segundo é o ponto em relevo pela frente. Eu vou pegar o ponto alto da carreira de baixo, laço, puxo a linha para cima e faço ponto alto. O segundo, o terceiro, né? É um ponto alto. O próximo é em relevo. Puxo a linha e fecho o ponto alto. O próximo é o ponto alto. O outro em relevo pela frente. Um ponto alto. Em relevo pela frente. O último ponto da frente é o ponto do aumento da carreira de baixo. Eu faço o ponto em relevo. Agora o canto. Faço igual. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Marco o meio. E o primeiro ponto vai ser como terminamos a frente. Eu vou pegar em relevo o ponto do aumento da carreira de baixo. Subo a linha e fecho o ponto em relevo. O próximo é o ponto alto.
próximo em relevo. Eu volto com você quando eu chegar no próximo aumento. Cheguei no outro canto, meu último ponto foi um ponto alto, o próximo em relevo é o aumento da carreira de baixo. O canto igual aos outros, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Marco o meio. O primeiro ponto que eu vou pegar é como eu terminei aqui. É o aumento da carreira de baixo em relevo. E vai ser essa repetição. Próximo ponto, ponto alto. O próximo em relevo. Quando eu chegar no próximo aumento, eu volto com você. Cheguei no próximo aumento, meu último ponto foi um ponto alto. No aumento da carreira de baixo, eu faço o ponto alto em relevo. O canto igual aos outros. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Marco o meio. No aumento de baixo, eu faço o ponto alto em relevo. No próximo ponto, ponto alto. Ponto em relevo. Quando eu chegar no próximo aumento, eu volto com você. Cheguei no meu último aumento. Faço ponto em relevo do aumento da carreira anterior. Tiro o marcador. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Marco o meio. No aumento da carreira anterior, eu faço o ponto alto em relevo. Ponto alto. Em relevo.
Todas essas carreiras que eu vou fazer o ponto em relevo intercalando com ponto alto, elas têm que começar e terminar com ponto alto. Meu último ponto em relevo. E o último ponto. Ponto alto. A nossa pala vai ficando com essa aparência. A terceira carreira, aliás, é a quarta carreira, né? É a carreira de trás, do avesso. Eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, e ela vai ser toda em meio ponto alto. A diferença entre a carreira de meio ponto alto e a carreira de ponto alto e ponto alto em relevo será nos aumentos. Olha, meu último ponto antes do aumento, eu faço ele meio ponto alto, tiro o marcador. E o aumento aqui é só uma corrente. Eu vou para o próximo ponto, que foi o aumento da carreira anterior. E faço meio ponto alto. E marco nessa correntinha de intervalo. E continuo fazendo meio ponto alto. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você no próximo marcador. Meu último ponto antes do marcador é no aumento da carreira de baixo. Faço meio ponto alto aqui. Tiro o marcador. Faço uma corrente. E no próximo ponto, que é o aumento da carreira de baixo também, eu faço meio ponto alto. E sigo com meio ponto alto por toda a carreira. Eu volto com você no próximo canto para não ficar nenhuma dúvida. Cheguei no meu penúltimo marcador, faço meio ponto alto, tiro o marcador, uma corrente, e no próximo ponto, meio ponto alto. Marco meio. E sigo com meio ponto alto por toda a carreira no próximo canto. Meio ponto alto, uma corrente, meio ponto alto e continuo com meio ponto alto. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Cheguei no meu último meio ponto alto da quarta carreira. Faço uma corrente e viro o trabalho. Na quinta carreira, eu vou intercalar o ponto alto em relevo com o ponto alto da terceira carreira. Então, meus dois primeiros pontos terão que ser pontos altos. Logo no primeiro ponto, eu faço o meu primeiro ponto alto. E o segundo, que vai ficar acima do ponto alto em relevo da terceira carreira,
outro ponto alto. Agora vem o ponto alto em relevo. Eu vou pegar o ponto alto da terceira carreira. Eu vou lá embaixo, passo a agulha, puxo o fio e fecho. O próximo, na terceira carreira, é um ponto alto em relevo. Então, eu vou fazer ponto alto, pegando normal no ponto da quarta carreira. O próximo ponto em relevo, vou pegar lá embaixo o ponto alto da terceira carreira. O próximo é ponto alto, normal. Ponto em relevo, lá embaixo. E vamos assim intercalando por toda a carreira. Escapou. Meu último ponto alto antes do marcador. E agora o ponto em relevo é lá na terceira carreira também. Onde eu fiz o aumento da terceira carreira, eu faço o ponto alto em relevo. Tiro o marcador. Opa. Faço o aumento normal. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. Marco o meio. E vou de novo, lá na terceira carreira, onde eu fiz o aumento da terceira carreira, eu faço o ponto alto em relevo. Ponto alto normal. O ponto em relevo, pegando o ponto alto da terceira carreira. Vai ficando com esta aparência. Eu vou fazer o meu aqui e antes de chegar no próximo marcador, eu volto com você. Estou chegando perto do marcador, eu fiz o último ponto em relevo, o próximo é um ponto alto. Parece, isso que eu queria mostrar para você, que às vezes confunde. Como a gente pega o ponto da terceira carreira, parece que o próximo é aqui, e não é, é aqui. Na dúvida, ele fica bem acima do ponto em relevo da carreira de baixo e olhando por trás, você vai pular um ponto. Este aqui eu fiz o ponto alto, esse é o em relevo que eu peguei da carreira de baixo, então o próximo ponto a ser pego é este daqui. Às vezes confunde, aí o trabalho vai ficar errado. Então, é este ponto daqui. Um ponto alto. E agora o relevo no aumento da carreira de baixo. Tiro o marcador. O aumento normal, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Marco o meio. E continua. Vou pegar o aumento da terceira carreira lá embaixo e faço o ponto em relevo. O próximo, ponto alto.
em relevo. E é só uma repetição de ponto alto em relevo, pegando o ponto alto da terceira carreira e o ponto alto normal. Eu vou fazer o meu, quando eu chegar no próximo marcador, eu volto com você. Fiz o meu último ponto alto antes do marcador, agora é ponto em relevo, pegando lá na terceira carreira o aumento do canto. Faço meu ponto em relevo. Tiro o marcador e faço o aumento normal. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Marco o meio. Vou lá embaixo, onde eu fiz o aumento da terceira carreira, faço o ponto em relevo. E é só essa a repetição. Só tomando cuidado para colocar ponto em relevo onde era ponto alto e ponto alto onde era ponto em relevo. E nós vamos assim por toda a carreira. Lembrando que ainda tem mais um canto para fazer e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Eu fiz o último ponto alto em relevo da carreira, me sobram 2 pontos, que são os 2 pontos altos igual ao início da carreira. Então, eu faço meu penúltimo ponto alto e no último eu já vou fazer a troca da lã. Ao invés de fechar com a verde, eu já vou fechar com a branca. Dou um nozinho, sem apertar. E corto a linha verde. Uma corrente. Viro o meu trabalho e logo no primeiro ponto eu faço meio ponto alto. Essa carreira é toda em meio ponto alto, é a carreira do avesso. Lembrando só que nos cantos eu vou fazer o meio ponto alto antes do marcador, uma corrente e o meio ponto alto depois do marcador. Sigo por toda a carreira, lembrando de todos os cantos, e quando chegar aqui no finalzinho eu volto com você. Terminei minha carreira de meio ponto alto. A pala fica com esse aspecto arredondado por causa do ponto alto em relevo, mas isso some quando eu fechar a pala e na finalização do casaquinho. Então, dando continuidade aqui, eu terminei a carreira de meio ponto alto, faço uma corrente e viro. A última carreira de ponto alto em relevo eu comecei com 2 pontos altos, então essa eu vou começar com um só. O próximo em relevo. Ponto alto. E ponto em relevo. E vamos nessa repetição até o final da pala. Lembrando que nos cantos eu faço ponto alto em relevo no aumento da carreira anterior ao meio ponto alto. Então, a carreira da frente fica de ponto em relevo e a carreira do verso, meio ponto alto. O tamanho da pala, eu estou fazendo de 3 a 6 meses, então eu vou chegar aos 11 centímetros de pala, daqui até os 11 centímetros, ou então, quando eu atingir 24 centímetros de peito, de um marcador
até o outro. Eu vou fazer o meu e volto com você. Terminei a minha pala. Ela ficou com 11 centímetros de comprimento. E peito, costas é a mesma medida? 25. Eu precisava de 11 para a pala e 24 para o peito. Não tem problema ter sido um número maior. O problema seria se fosse menor que 24. Se o seu deu menor, eu já te explico como fazer. Eu estou na carreira de ponto em relevo. Eu já adiantei o início da carreira até o marcador. Se por acaso você terminou a sua pala em meio ponto alto, na carreira, agora seria a carreira de meio ponto alto, eu já te explico como fazer, tá? Então, meu último ponto foi um ponto alto, eu faço o último ponto em relevo, como vinha fazendo. No marcador, um ponto alto, uma corrente, e no próximo marcador, fechando a manga, outro ponto alto. E continuam com o mesmo padrão. O próximo ponto seria o ponto em relevo no aumento da carreira lá embaixo. Ponto alto. Agora, se o seu deu menor que 24, por exemplo, deu 23, você vai contar quantos pontos cabem em 1 centímetro? 2 pontos. Então, ao invés de fazer uma correntinha na junção das mangas, você faça 2. É só isso que muda. E continua até chegar no próximo marcador. Se a sua pala terminou no fechamento das mangas com meio ponto alto, você vai fazer desta forma. O último ponto antes do canto, antes do marcador, continua o mesmo padrão, meio ponto alto. No marcador, faz meio ponto alto, uma corrente, e no próximo marcador, meio ponto alto. E continua o mesmo padrão. O próximo ponto seria aqui, meio ponto alto. No outro marcador, para fechar a outra manga, faça igual. Se o seu caso foi este daqui, eu volto na outra carreira quando eu chegar na correntinha de junção. Se a sua pala você fechou com meio ponto alto, agora a carreira de ponto em relevo. Meu penúltimo ponto antes da correntinha foi o ponto alto, então eu vou fazer o ponto em relevo lá onde está o marcador. Na corrente eu faço o ponto alto. E no próximo ponto, é onde está o marcador lá embaixo, o ponto em relevo. E continuo na sequência, intercalando um ponto alto e um ponto em relevo. Se você fez mais de uma corrente aqui, você faz um ponto em relevo, faça só pontos altos aqui, e no próximo marcador, comece com um ponto em relevo. É só isso que muda. Voltando para o fechamento em ponto em relevo, o último ponto foi ponto alto, faço o ponto em relevo da carreira de baixo, no marcador um ponto alto, o mesmo número de correntes que fez na outra manga, eu fiz uma, viro, e no outro marcador um ponto alto. E continuo o mesmo padrão. O próximo ponto, ponto em relevo, ponto alto, eu vou terminar aqui e volto com você quando eu chegar na correntinha. Estou chegando perto da junção das mangas e a cor da lã eu estou trocando de 4 em 4 carreiras.
Aqui é só continuar com o meio ponto alto. Cuidado para não pular nenhum ponto. Olha, o último ponto, antes da corrente. Na corrente, eu faço também meio ponto alto. E continua com meio ponto alto. Na outra manga, a mesma coisa. Eu vou terminar a minha e volto com você quando eu for fazer o ponto em relevo embaixo da manga. Estou chegando embaixo da manga. O último ponto foi ponto alto. Eu pego o último ponto em relevo. Embaixo da manga é o ponto alto. E o próximo já é o relevo lá embaixo. Se você fez mais de uma corrente, não vai conseguir fazer isso daqui. Você faça só ponto alto no espaço embaixo do braço. E na próxima carreira de ponto em relevo, já volta ao padrão normal. E continua o mesmo padrão. O comprimento deste casaquinho, eu vou medir debaixo do braço e vai ser o tamanho da manga. A manga, o comprimento da manga, 3 a 6 meses, 16 centímetros. Então, da cava, eu vou descer 16 centímetros. Porém, a minha barra, deixa eu mostrar aqui pra você. A minha barra tem quase 3 centímetros. Então, eu vou descer 16 menos 3, eu vou descer até 13 centímetros, para depois fazer a barra. Eu vou fazer o meu e volto com você na barra. Terminei os 13 centímetros do casaco e vou fazer a barra de branco. Se você for trocar a lã, faça uma corrente, corte o fio e puxe. E engate a próxima lã logo no primeiro ponto. Se você for fazer com a mesma cor, faz uma corrente, vira o trabalho e a primeira carreira da barra será toda em ponto baixo. Eu vou fazer o meu aqui e volto com você quando eu chegar no final da carreira. Terminei minha carreira de pontos baixos e agora eu vou fazer a barra na vertical. Então, este foi meu último ponto baixo da carreira. Eu vou subir 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo a primeira corrente e na próxima eu já faço um ponto baixo. Serão 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou encaixar, me enrolei com a lã aqui. Este primeiro ponto foi o de subida, eu vou fechar em ponto baixíssimo no próximo ponto. Um ponto baixíssimo. No próximo ponto, outro ponto baixíssimo. Viro de novo. Agora eu vou subir em ponto baixíssimo, pegando a laçadinha de trás, esta daqui. Eu vou pular o primeiro e o segundo, que foi o fechamento. Pego o próximo, o ponto baixíssimo.
também serão 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro de novo e vou descer em ponto baixo. Pego esse último que eu terminei a subida, não tem correntinha para descer, a correntinha a mais para descer. E desço 7 vezes, 7 pontos. 3, 4, 5, 6 e 7. De novo, vou fechar no próximo ponto. Esse foi o ponto para subir, fecho no próximo. No próximo ponto, outro ponto baixíssimo. E agora vou subir em pontos baixíssimos. Pulo os 2 primeiros. 1, 2, e no próximo eu já começo. Eu vou subir em ponto baixíssimo e descer em ponto baixo. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora desço em ponto baixo. Dá um pouco mais de trabalho para fazer essa barra, mas ela fica bem bonitinha. Logo no primeiro ponto, meu primeiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E sempre pegando a laçada de trás. Para você não se confundir na hora de subir e pular aqueles 2 pontos, você pode marcar o 7º ponto, que assim já sabe que vai começar por esse. Eu venho no próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo, no próximo outro ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Tá vendo? Às vezes fica mais fácil com o marcador, você já sabe onde colocar. E vou subir em ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E essa repetição. Ele vai ficando com essa aparência. Eu vou fazer o meu aqui e quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Chegando no final da barra, me sobram 2 pontos. Mas para ela ficar mais retinha como o outro lado, eu vou fechar essa carreira no mesmo ponto onde eu subi. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo.
pulo os 2 primeiros e começo a sequência de 7 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou descer de novo. Pego o último que eu fiz o ponto baixíssimo e faço o meu primeiro ponto baixo. Dois, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora me sobra um ponto. Eu fecho em ponto baixíssimo. Como eu só tive um ponto baixíssimo para fechar, eu só pulo um. E no próximo, eu já começo a sequência de pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Terminei a minha barra. Agora, vamos para a lateral. Para fazer a lateral, eu vou ter que ter o mesmo número de pontos de um lado e de outro. Então, eu tenho que contar. Para continuar aqui, eu faço uma corrente, volto lá no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Aqui eu sei que são 7. E 7. Agora, aqui não tem muita regra para colocar os pontos. Eu vou colocar mais ou menos 3 pontos baixos a cada 2 carreiras. Só não pode ficar nem muito apertado e nem muito largo. Coloco o próximo aqui. No ponto alto da carreira da lateral, eu coloco outro. Eu vou fazer os meus aqui, e quando eu chegar aqui no final eu volto com você. Já fiz a primeira carreira da minha lateral, foram 51 pontos no total, e eu já marquei a casa dos botões. Este casaquinho eu vou fazer para menina, então o botão fica do lado esquerdo do casaco e o de menino o contrário. Então, terminando aqui, continuando, eu faço uma corrente, viro, e logo no primeiro ponto, faço o meu primeiro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Aonde tem a casa do botão, eu vou fazer uma. Eu vou medir para ver se uma só dá para passar o botão. Na próxima, eu fecho. Vamos ver se o botão passa aqui.
Eu acho que vai ficar muito apertadinho. Não, ficou bom. Então, pro meu botão, eu pulo uma casa só. Faço uma corrente e pulo uma casa só. Se o seu botão for maior, pule duas correntes, faça duas correntes e pule duas casas. E continuo com ponto baixo até o final. Só lembrando de fazer as casas dos botões. Eu vou fazer a minha aqui e volto com você no finalzinho. Fiz aqui o meu último ponto da barra. Vou fazer uma corrente e voltar. Logo no primeiro ponto, eu começo os pontos baixos. Aqui é onde é a casa do botão. Eu faço um ponto baixo. Se você fez duas correntes para a casa do botão, faça dois pontos baixos e no próximo continua. É só essa sequência na lateral. A quantidade de carreiras da lateral vai mudar de um casaquinho para o outro. O de 0 a 3 e o de 6 a 9 são 5 carreiras de ida e volta. O de 3 a 6 e o de 9 a 12 são só 4. O meu é o de 3 a 6, então eu vou fazer mais essa carreira aqui e vou voltar. Foram as 4. Eu volto com você na próxima lateral. Eu voltei na lateral que eu estava fazendo para não ficar dúvidas no fechamento. Eu fiz o meu último ponto baixo, faço uma corrente, corto a linha e puxo. A outra lateral eu vou começar por cima. Então, eu faço a corrente inicial. E encaixo no primeiro ponto, aqui em cima. O outro lado eu fiz 51 pontos baixos, então aqui também eu tenho que ter 51. Faço uma corrente, volto no mesmo ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. E continuo como na outra. Não deixando nem muito largo, nem muito apertado, mas com os mesmos 51 pontos. Este lado não tem casa de botão, então é só continuar. O fechamento é igual, a finalização da carreira é igual. Lembrando que são 4 neste tamanho. E eu vou fazer esse vídeo em 2 partes para ele não ficar muito comprido. Então, eu termino este por aqui. Na próxima parte a gente faz o capuz e as mangas.